Olá, queridos, nós estamos aqui gravando mais um podcast para você que está nos acompanhando. E fique ligadinho, nós temos um canal na igreja, você pode acessar a Igreja Somos Um e você pode acessar também pelo Instagram, Mesa com Amado, onde nós temos um link ali que você entra no canal do YouTube e assiste todo o podcast. Eu creio que você vai se identificar com algum testemunho, vai falar ao seu coração, você terá a resposta de Deus para a sua vida, para que o nome de Deus seja engrandecido na sua casa e na sua família. Hoje eu quero deixar um texto para você, que está lá em Isaías 54, que fala assim, olha, o Senhor dizia para o povo, para as mulheres daquela época, alargue o lugar da tua tenda, firme as estacas. Você, mulher, não passará mais vergonha, não tenha medo, porque eu vou abençoar a sua família. Mesmo que quando você estiver constituindo a sua família, a palavra de Deus diz que os montes podem sair do lugar. As adversidades, os problemas, as enfermidades, o desemprego irão surgir na sua casa, na sua família. Você que pensa em casar, você que já está recém-casado, você que já tem anos de casamento, as adversidades nos acompanharão, mas o Senhor diz na palavra que a fidelidade dele estará conosco, que a provisão dele estará conosco, que a paz dele estará conosco, se nós colocarmos Jesus no centro da nossa casa, edificar a nossa casa sobre a rocha. E eu te convido, se você está passando por alguma adversidade, chame Jesus, edifique através da palavra, em oração, refugie a sua casa, e a tempestade virá, mas não irá levar a sua família. Amém? Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Tayara. Muito obrigada, Tayara. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Por receber esse convite. Amém, minha querida, amém. É um prazer a gente poder compartilhar nossas vivências, tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Porque às vezes nós passamos por algumas situações que a gente pensa assim, só eu que estou passando, mas a gente vai vendo os testemunhos, as coisas grandes que o Senhor tem feito na vida de muitas pessoas, né? E é muito edificante. Amém. A Tayara, gente, ela tem 2 filhos, ela tem uma menina e um menino, ela é casada com o pastor Ronaldo. Há quantos anos, Tayara? Em janeiro faz 15 anos, nós fazemos 15 anos de casados. Para a glória de Deus. Amém. Então, assim, ela irá compartilhar conosco tudo que ela viveu, o início desse casamento, como é que o Senhor uniu, né? Sim, sim. Tem muitas pessoas querendo casar e ficam inseguras, será que eu consigo? Tá tão difícil a economia do Brasil, tanta crise, as pessoas pensam muito no financeiro, né, Tayara? Sim, e foi uma coisa assim que é um testemunho mesmo para a glória do Senhor, porque a gente, quando nós começamos, a gente, né, começou a preparar para o casamento, Deus foi provendo todas as coisas. Você tinha quantos anos, Tayara? Eu tinha 19. Novinho. Eu tinha 19, isso, eu tinha 19 e ele tinha 21. E quando a gente começou a preparar as coisas para o casamento e o Senhor foi manifestando a presença dele, e em todo o tempo assim, a gente sempre foi muito tranquilo em relação assim, porque a gente sabia que Deus ia prover, então assim, a gente estava descansando no Senhor. E hoje, quando a gente olha assim, a gente para pensar assim, gente, direto a gente conversa assim, Ronaldo, nós somos muito loucos, nós somos loucos. Porque quando nós casamos, nós dois estávamos desempregados e a gente fomos morar de aluguel, né? Então, assim, e no mesmo mês que a gente casou, nós casamos dia 10 de janeiro, no dia 21 de janeiro eu já estava empregada e em fevereiro ele também já estava empregado. Então assim, às vezes as pessoas falam assim, eu vou conquistar minhas coisas primeiro para depois eu casar. E eu falo assim, a minha vida do Ronaldo é um exemplo disso. Tudo que nós temos conquistado com a nossa família. Então o Senhor ele tem feito coisas assim extraordinárias. Então assim, tudo no tempo de Deus. Nós temos conquistado as nossas coisas juntos, depois de casado no tempo do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Nossa, que bênção. E vocês muito novos, né? E vocês sentiram no coração que era o momento de... Como é que foi esse momento para vocês? A gente, basicamente, o Ronaldo, ele foi para a igreja também muito novo, né? Muito novo. Eu também fui para a igreja, eu tinha 12 anos
quando a minha família foi para a igreja. Então, basicamente, a minha adolescência, a minha juventude foi dentro da igreja. Então, a gente não ia para as festas, essas coisas, né, que fala coisas do mundo, essas coisas assim. Então, a gente não participava. A nossa rotina era casa, igreja, igreja, casa. Então, assim, a gente tinha essa rotina. Então, quando nós começamos a namorar, então, assim, desde sempre o Ronaldo falava, olha, eu não quero namorar há muito tempo. O nosso projeto, nosso plano é casar. Se é isso mesmo, a gente orou, desde o momento que a gente começou a namorar, a gente já entrou em propósito de oração para ver se era aquilo mesmo, se era aliança mesmo que Deus tinha para nós, porque a gente sabe que casamento, ele é uma decisão, nós precisamos decidir, porque é uma escolha nossa, né? Mas interessante, você falou de aliança. Primeiro vocês tinham uma aliança com Deus. Isso. O Senhor tem falado muito comigo de aliança, sabe? O poder da aliança. Você tinha aliança com Deus, primeiro vocês, sim, e depois vocês fizeram aliança do casamento. Nós entramos nesse propósito para ver se aquilo era de Deus mesmo. Então a gente começou a orar. E assim, a gente viu que foi tão de Deus para a nossa vida que as portas foram abrindo. Para você ter ideia, no nossa casa, a gente ganhou praticamente tudo. Eu comprei só o meu jogo de sofá e o Ronaldo só o jogo de quarto. O resto nós ganhamos tudo, colchão, até tapete. Então tudo que você pensar, e assim, ficou com uma casa de boneca, tudo novo, sabe? Aquela coisa linda, tudo foi porque, tipo assim, porque a gente necessitava, não, tipo assim, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, sabe? O Senhor foi levantando pessoas, as pessoas que eram nossos padrinhos, o que tá precisando, o que tá faltando, o que você ainda não tem? A gente ficava meio constrangido de falar, mas eu não tenho isso ainda, não, então pode deixar que eu vou te dar. Quando a gente foi ver, a gente tinha ganhado tudo, então assim, foi uma provisão do Senhor, aí foi pra gente entender que aquilo a gente estava no caminho certo. Então as coisas foram encaminhando pra gente entender que aquela aliança não era tipo assim, era uma aliança de Deus, verdadeira mesmo. Não só individualmente, nós como Senhor, mas do casal, né? Uma aliança, um propósito que o Senhor queria cumprir nas nossas vidas. Sim, e eu creio assim, esse início já estava mostrando assim, não é vocês que vão fazer, eu vou enviar. Exatamente. A porção de cada dia. Exatamente. E você tem testemunhos assim que você viu, você estava passando com adversidades, provisão do Senhor. Chegou um momento que você falava assim, eu acho que não vai dar. Eu acho que eu falei, conversei com você, a minha vida do Ronaldo sempre foi viver pela fé. Nós dois, né? Sempre. A gente, desde quando a gente casou, né? E assim, eu acho que o que eu acho mais interessante hoje, quando a gente senta, às vezes a gente está conversando, a gente está relembrando as coisas, né, do nosso início, de 15 anos atrás, a gente fala assim, Ronaldo, a gente teve uma fase da nossa vida que só ele trabalhava, e eu ficava em casa cuidando da Camila. E a gente morava de aluguel, tudo, e quando a gente chegava no final do mês, a gente ia somar as coisas, tudo estava pago. Tipo, tudo tava assim, a gente não deixava de sair, a gente não deixava, o Ronaldo sempre foi uma pessoa muito preocupada com a família, em ter tempo de qualidade com a família, isso é uma característica dele. Ele não abre mão de a gente ter o momento de sair, não, mesmo que vai numa pracinha pra Camila brincar, vai nós três, na época que era nós três. Então assim, ele nunca, desde o nosso início do nosso casamento, ele nunca abriu mão do tempo de qualidade da família. Então eu acho que isso que nos moveu, sabe, a passar por todas as adversidades que nós passamos. E quando a gente, tipo assim, a gente só se dá conta daquilo que a gente passou depois que nós passamos. Aquele tempo difícil não foi assim tão desesperador, porque às vezes acontece uma tribulação, às vezes uma luta, um deserto, que a gente pensa que a gente vai morrer, né? Isso. E aí a gente, tipo assim, essa característica da gente, tipo assim, sempre, que lá na minha casa é assim, o Ronaldo sempre foi a calmaria e eu sempre fui a tempestade. O equilíbrio, né? Isso. Ele foi sempre o mais tranquilo e eu sempre mais agitada. Então, assim, eu sempre falo que tem muitas coisas que o Senhor permitiu nós vivermos, foi para que eu fosse transformada. Sim. Porque teve uma época do nosso casamento que a minha agitação passou para ele.
Nossa! Então, às vezes, quando eu ia falar alguma coisa, eu me via nele nas respostas. Gente. Eu falava assim, gente, eu não estou influenciando ele positivamente. Você já ouviu falar que a gente tem 50% do nosso marido e eles têm 50%? Nossa! E eu falei assim, meu Deus, eu não estou influenciando ele positivamente. Porque eu tinha consciência, tipo assim, eu era muito explosiva. E teve uma fase do meu casamento que eu queria, tipo, as minhas atitudes era passar na frente dele. Teve algum ponto que, tipo assim, ele só fazia as coisas, ele fazia, mas ele falava assim, você quer fazer? Tipo, a última palavra era minha. Nossa, então, assim, eu cheguei nessa fase do meu casamento, então eu percebi, e parece que ele, tipo, ficou, tipo, esgotado disso, né? Porque a última palavra era minha, por causa da minha personalidade. Então, depois que nós passamos por muitas coisas, hoje a gente tem esse entendimento. Tayara, você já percebeu, as coisas vão dando errado, Deus vai permitindo, quando a mulher toma a frente, você já percebeu que as coisas vai dando errado, o Senhor vai nos ensinando para a gente retroceder. Sim. E o marido tomar a frente. Isso. E nós aprendermos a sermos ajudadoras. Isso. Porque esse ensinamento tinha que ser passado de nós, né? Mas foi perdido de geração em geração. Aconteceu isso comigo também, essa mudança, né, de local. E as coisas foram dando errados e eu tive que retroceder. E chega um momento também que é necessário os dois estarem de comum acordo. Exatamente. Você chegou a passar? Totalmente, porque principalmente na área financeira. Os cartões de crédito dele era comigo. Então, assim, porque o Ronaldo nunca se importou com essas questões, assim, de cartão. Não, vai lá e passa, vai lá e faz. Então, assim, chegou uma fase que aquilo ali foi virando uma bola de neve. Então, eu entendo que muitas coisas que nós passamos foi por causa da minha personalidade. Para o Senhor me transformar, porque eu precisava dessa transformação, eu precisava ter esse entendimento que eu precisava retroceder. Foi o que você falou, você precisou retroceder. Então, assim, Tayara, outra coisa, você nasceu na igreja para você ver que não é frequentar um sistema, né, que vai transformar. Eu falo sobre isso. E o Senhor, ele vai trazendo essas adversidades para dentro do casamento para nos transformar o homem e a mulher. Olha, desde os 12 anos a gente está na igreja, mas essa mudança de chave, né, na nossa mente, assim, do jeito, tipo assim, foi de uns 5 anos pra cá que a gente tem sido, assim, transformados mesmo, porque a religiosidade, ela mata, ela fere, e pessoas feridas ferem. Então, assim, às vezes as coisas que acontecem, a gente não sabia lidar, então um feria o outro, sem saber. Foi quando eu falei com você, eu cheguei a uma fase no meu casamento que eu percebi que eu estava influenciando ele negativamente. Eu me via nas reações dele. E aí teve um dia que ele teve uma reação que eu virei e falei assim, gente, eu preciso mudar. Então, assim, até hoje, quando acontece alguma coisa... Como aconteceu essa mudança? Essa mudança de chave... Como é que você Foi vários processos, principalmente em questão de saúde, porque o Ronaldo, ele pegou uma bactéria muito forte no estômago. E assim, quando ele foi consultar, primeiro toda a vida ele cantou e tocou na igreja, então ele começou a sentir uma dor na garganta. Aí ele procurou um otorrino porque ele achou que fosse, né? E aí não achou nada nas cordas vocais, então estava tudo ok. Aí o médico falou assim, olha, vamos fazer uma endoscopia, porque talvez é do estômago que está causando isso. Então, quando foi fazer a endoscopia, eles viram que ele estava com essa bactéria. E o médico foi bem sincero com o Ronaldo. Ele falou, olha, se você não cuidar, se você não fizer o tratamento corretamente, essa bactéria vira um câncer. E o Ronaldo é uma pessoa assim... são poucas coisas que tiram o Ronaldo do sério, são poucas coisas que preocupam ele. A questão financeira não preocupa ele, então assim, são pouquíssimas coisas, mas em relação à saúde, ao corpo físico, isso tira ele um pouco assim do sério. Ele fica muito preocupado. E aí ele foi totalmente radical. Ele foi radical no tratamento. O médico falou, você não pode comer nada enlatado, você não pode comer nada de conservante. Então o Ronaldo, ele vivia só na legumes e frutas, só isso, arroz, feijão e só no frango.
Então, assim, em 2 meses ele perdeu praticamente 27 quilos. Em 2 meses. Então, assim, todo mundo que olhava para ele pensava realmente que ele estava com câncer. Porque foi muito rápido. Mas ele fez uma dieta bem radical. E aí o médico passou para ele na época um coquetel que também era muito forte para matar a bactéria. E automaticamente realmente matou a bactéria. Mas aí, como o corpo dele não estava, ele perdeu o peso muito rápido. O corpo dele não estava preparado, aí desencadeou várias outras coisas. Sim. Aí, por causa disso, desencadeou outras coisas. Então, assim, foi um período muito difícil. E aí, ele ficou muito nervoso e eu tinha que manter a calma. Eu tinha que ser forte. Eu não tinha que mostrar que eu estava abalada. Por quê? Ele já estava abalado. Ele já estava com medo. Então, se eu mostrasse para ele que eu também estava, aí nós dois ia desmoronar. Porque você pegava as roupas dele, assim, a calça da usina que ele trabalhava, que ele vestia tipo 46 e via 40, 42. Nossa, então, assim, você ficava assim, a gente era muito abalado. Teve aquela sensação de poderia ser uma doença que não estava identificando direito. Sim. Será que porque a dor não passava. Meu corpo está definhando, né? Isso. Desespero, meu Deus. Então, assim, foi isso aí que o Senhor começou a tratar comigo. Porque eu tive que toda a minha agitação, toda aquela minha coisa, aquele meu jeito, tipo assim, eu estar certa sempre. Então, assim, eu tive que manter, assim, a calma, sempre estar acalmando ele. E quando ele estava nervoso, eu não estourar também, ficar tranquila, calma, tipo assim, aguentar algumas coisas. Porque a gente sabe que uma pessoa, nessa fase, nesse período, a pessoa, quando ela enfrenta algum tipo de enfermidade, ela fica muito nervosa, ela fica ansiosa. Então, assim, eu tive que manter a calma pra ele. E, tipo assim, todo tempo falar com ele, não, vai passar, tudo passa. Vamos lá em Eclesiastes 3. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir. Não vai durar para sempre, vão passar. Então, assim, sempre quando acontece, hoje, gente, isso é muito forte. Toda vez que a gente está passando por alguma coisa na nossa vida, seja em qualquer área, eu sempre falo com ele assim, a gente sempre fala sobre isso, nós dois. A gente fala assim, tudo passa. Não fica nervoso, não vamos ficar ansioso, vamos esperar. Se não passou ainda é porque Deus tem um propósito. Né? A gente volta lá em Eclesiastes 3. Tudo tem um propósito. Então, se Deus não permite a gente essa prova acabar, é porque alguma coisa Deus quer nos mostrar. Deus quer nos ensinar. Então, assim, isso foi a mudança de chave, foi o começo da mudança de chave da nossa vida, sabe? Como lidar, né? A estabilidade para lidar com os problemas. Isso. Porque eu creio que Deus vai permitir. Eu lembro muito de Jó. Porque Jó, ele era um homem temente, obediente ao Senhor. E mesmo assim, o Senhor, permitiu ele passar por tudo aquilo. Ah, mas Jó fez o qual? Não, Jó não fez nada. Jó era um homem íntegro, um homem fiel, né? E assim, às vezes a gente passa por algumas situações que a gente até se pergunta assim, oh meu Deus, por quê? Eu fiz alguma coisa que eu tô passando por essa prova? Porque eu tô passando por isso? A gente sabe, minha amada, que tem situações na nossa vida que a gente passa por causa de decisões, mas, né, decisões nossas. Às vezes, principalmente a questão financeira, às vezes a gente gasta mais do que aquilo que a gente ganha. Então tem coisas que a gente sabe que né, aquilo que a gente faz, é uma colheita, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas tem situações na nossa vida que a gente se questiona assim, meu Deus, isso não passa, esse deserto não vai passar nunca. Vou ficar 40 anos aqui. Meu Deus do céu. E às vezes a gente só vai compreender que faz parte do processo depois, quando termina. A gente fala assim, realmente eu precisava. Hoje, quando eu olho há 15 anos atrás, minha querida, eu vejo que tudo que nós passamos foi para a transformação do nosso caráter. Olha que lindo. Foi para a transformação do nosso caráter, porque eu acho que nós não conseguiríamos cumprir o propósito que Deus tem para minha família se a gente fosse do mesmo jeito. Embora nós dois tivéssemos o mesmo tempo, tipo assim, o Ronaldo também entrou na igreja criança, nós temos crescido no evangelho, mas tem coisas que Deus, ele vai permitindo, ele vai transformando, e assim, não é de uma hora para outra não, é um degrau por degrau. Deus vai transformando. Peraí, deixa eu ir ali agora que a minha filha precisa melhorar nisso aqui. Então, assim, a nossa vida tem sido isso. Deus tem transformado, Deus tem forjado o nosso caráter. Eu creio que a cada situação, a cada dificuldade, a gente tem essa maturidade hoje eu falo isso, que hoje a gente tem essa maturidade de entender que as dificuldades, as adversidades, ela vem por um propósito. Isso, todas as coisas irão cooperar para o nosso bem, né? Exatamente.
A gente precisa de aprender a fazer desse momento algo que vai testemunhar o que Deus fez, né? É o que você realmente está falando. Exatamente. E assim, e a provisão, que é o mais tremendo. Você tem muito testemunho de provisão. Demais, porque assim, na época que ele ficou, que ele passou mal, quantas pessoas estenderam a mão? Porque só ele trabalhava, eu não trabalhava na época. Então assim, ele tinha exames que ele fez biópsia, ele fez endoscopia, ele fez... Ele trabalhava por conta própria? Não, ele trabalhava na empresa. Ele trabalhava, ele tinha... foi encostado. Não, ele não chegou assim, ele trabalhou mesmo assim, ele falou assim, não, vou ir, e assim, a empresa sabia da situação, os chefes, tudo sabia, estava ciente. Onde que ele trabalhava, tinha até eles não deixavam parar para lanchar. Então o Ronaldo teve que levar um laudo médico, porque ele não podia ficar muito tempo sem comer. Então ele levava as marmitinhas com batata doce, tudo porque era a única coisa que ele podia comer, que não fazia mal, porque tudo fazia mal a ele, tudo que ele comia fazia mal. Então assim, ele não parou de trabalhar, ele continuou firme, porque assim, igual o pastor Fernando sempre fala, o homem, ele sabe o que ele tem que fazer. O menino, ele qualquer coisa para um menino, mas o homem ele faz porque ele precisa fazer. Tinha uma família. Exatamente, a gente morava de aluguel, né? Então assim, ele falou assim, não, vou trabalhar e vamos e vai dar certo. Então assim, a gente sempre estava assim, a gente tinha que se motivar. Sim. Porque a gente não podia prostrar, porque senão os dois iam cair. Sim. Então, assim, foi um período, assim, muito difícil que o Senhor proveu, assim, de todos os lados. É muito bom você falar, porque tem muitas pessoas casais que vão casar, que vão ouvir seu testemunho. Quando a gente fala da provisão do Senhor, não é cruzar os braços, né? É você andar e ver o Senhor trazendo. Marcha, continua. Exatamente. E principalmente família. Foi aquele momento assim, eu sou muito grata à família do Ronaldo, à minha família, porque em todo o tempo eles tipo assim, eles sempre estavam juntos, sabe? Eles sempre estavam ali conosco. Então assim, se faltava alguma coisa, a gente sabia que a gente podia contar com eles, sabe? Isso. Então assim, a irmã dele, o irmão dele, então assim, sempre foram muito presentes em todos os momentos que a gente, a minha mãe, o meu pai, assim, em todos os momentos, por mais que assim, eu sou o tipo da pessoa que eu não sou de levar, eu sou o tipo da pessoa que às vezes é uma coisa que o Senhor também trata muito comigo, porque às vezes a gente quer enfrentar as coisas sozinhos. A gente acha assim que não precisa de ninguém saber que a gente está passando. E às vezes Deus muitas vezes permite, porque para mim a gente pediu socorro, a gente pediu uma ajuda. Bem, eu estou tratando você. Exatamente. Porque assim, se você perguntar à minha mãe, se chegar na minha mãe, na casa dos meus pais, e perguntar se eles sabem de alguma coisa que já aconteceu comigo, com relação a problemas, né? No casamento, eles vão te falar assim, não, acho que eles têm uma vida perfeita, assim. Porque nós nunca levamos, porque é uma coisa assim... pessoal. Exatamente, eu não tinha esse hábito. Então assim, e eu sempre tive aquele cuidado também de não preocupar, porque eu sempre tive isso na minha mente, eu não vou ficar levando essas coisas. Então assim, e é uma coisa que o Senhor também, nesse período de enfermidade que ele teve, né, eu percebi que o Senhor estava tratando isso comigo também, porque a gente precisava pedir socorro. Então assim, muitas pessoas na época da igreja onde a gente congregava, abençoou ele com o exame, né? Então, tipo assim, Ronaldo, ele teve um exame que ele fez que era R$900. Não preocupa, meu irmão, que nós vamos pagar esse exame para você. Então, assim, a provisão, assim, sem a gente abrir a boca, sem a gente pedir. Sim. Sabe? E Deus, ele vinha, a provisão vinha do Senhor. Então, assim, hoje a gente tem a maturidade de entender que a gente precisava passar por isso. Para a gente ter a maturidade que nós temos hoje, para a gente entender o evangelho, principalmente da partilha, do partilhar. Porque às vezes muitas pessoas que nos ajudaram na época não eram pessoas ricas, prósperas, não são pessoas que também tinham muitas dificuldades, pessoas que tipo assim, e elas nos abençoaram de coração aberto. Sabe? O Senhor sempre vai usar pessoas para nos ajudar, né? Sempre. E passou pessoas aqui na mesa que falam, como que alguém vai nos ajudar se a gente também não fala o problema que nós estamos precisando? E o Senhor te tratou nessa situação, te amadureceu. Muito. Porque você pedir alguma coisa, dói um pouco
às vezes, no nosso caráter, tipo assim, você precisar, né? Às vezes, porque eu sempre comecei, eu trabalhei muito cedo, sabe, Amanda? Eu sempre comecei, com 15 anos, eu tinha uma vizinha que ela mexia com artesanato, então, ela já de novinha, eu já saía da escola, já ia ajudava ela. E ela me pagava meio salário, então, assim, desde novinha eu já comecei a trabalhar, e depois que eu saí dela, eu fui trabalhar na Escola Batista como acompanhante de criança especial. Então eu fiquei muito tempo na Escola Batista como acompanhante. Então assim, eu sempre trabalhei, eu sempre tive meu dinheiro. E minha mãe, assim, meu pai falava assim, o seu dinheiro é seu. Pode se preocupar em ajudar, não, porque pode comprar suas coisinhas e tal. Já não está nos ajudando você a comprar suas coisinhas. Então, assim, eu sempre tive essa independência de ter as minhas coisas. Então, assim, eu tinha muita dificuldade. Outra coisa que Deus tratou no meu casamento foi isso. Eu tinha muita dificuldade de pedir ao Ronaldo alguma coisa. Nossa. Tudo que, se eu quisesse alguma coisa, eu ia lá e comprava. Porque eu tinha dinheiro, eu trabalhei. Eu parei de trabalhar depois que a Camila nasceu. Você sentiu necessidade de trabalhar? De parar um pouco para cuidar dos seus filhos? Ou um trabalho mais próximo? Não, porque foi assim, eu saí da loja onde eu trabalhava para começar com outra, e aí nesse meio tempo eu descobri que eu estava grávida. Aí eu não pude entrar, não pude fechar. Aí eu não quis voltar, porque eu já estava grávida quando eu saí da outra empresa, mas eu não quis voltar. Eu falei, não, vou ficar esse período aqui tranquila, minha gestação, na calmaria. E aí eu fiquei um bom tempo, né, porque a Camila era muito pequenininha. Falei assim, eu vou tirar esse tempo para cuidar. O Ronaldo falou assim, não, então vamos segurar, vamos nos trancos e barrancos, nós vamos vencer. Só que aí veio uma coisa, aí foi começando a vir, né, porque enquanto os dois estão trabalhando, é mais tranquilo, a gente consegue mais segurar a barra, né, mas quando um só Como foi essa transição dele da empresa para hoje ele tem uma barbearia, né? É muito forte isso, eu falo assim que é outra coisa que o Senhor trabalha no nosso coração. Nossa, porque foi assim, uma transição muito forte. Eu pensei que o Ronaldo nunca ia sair da empresa que estava trabalhando, porque o Ronaldo, ele era assim, igreja, casa. Então, tipo assim, o Ronaldo sempre teve muita convicção do ministério dele. Ele é um homem totalmente apaixonado por Jesus, ele é apaixonado pela obra. E o que você precisar, tipo assim, Ronaldo, pode. Ele sempre foi muito disposto. Então, assim, o Ronaldo nunca teve ambição financeira. Eu tenho que fazer isso para me conquistar, isso. Ele não era assim. Então, eu pensei que a minha vida ia ser assim, pro resto da vida eu ia ser aquilo ali. Ia ficar naquilo ali, porque ele não tinha. E aí teve um dia que ele chegou do serviço, ele virou e falou comigo assim, olha, eu vou fazer um curso. Aí eu também tenho um susto, que eu falei assim, minha vida agora vai ser só essa, né? Eu falei, aí eu dei o maior apoio, falei, faz mesmo. E aí ele falou assim, eu vou fazer de barbearia, de barbeiro, eu tava pesquisando. Então, eu falei assim, legal. Eu incentivei ele todo o tempo a fazer. Nenhum tempo eu falei assim, não faz não, faz outra coisa. Não, eu falei, o quê? Eu falei assim, o Senhor, se ele criou interesse disso, é porque eu tô vendo que é de Deus, porque ele nunca teve interesse nenhum. E eu falei assim, então é Deus querendo manifestar a glória dele na nossa casa de alguma forma. E aí, só que todos os cursos que ele olhava, menina, nada dava certo por causa dos horários dele de serviço. Sim. Até que ele conseguiu um em Ipatinga. Ele foi, fez, deu tudo certinho. Quando ele foi, ele não tinha atentado ao horário. Quando ele foi olhar, era o mesmo horário de serviço. Aí ele falou assim, meu Deus, já paguei o curso e agora eu não vou poder fazer. Eu falei, não, vamos dar um jeito. Vai lá na empresa, conversa com eles, explica a situação. E o Ronaldo sempre foi muito assim, muito honesto na empresa. Então, assim, tudo que ele sentia, igual isso, já tinha passado a época que ele tinha pegado a bactéria. Então, assim, ele foi sempre muito sincero. Eu acho que as pessoas, igual eu falo, o nome da gente é o que a gente tem mais precioso, a nossa honestidade. Então, assim, eu creio que eles viram que o Ronaldo, mesmo doente, ele ia trabalhar, sabe? Ele não fazia corpo mole, ele fazia as coisas. Então eu acho assim, que eles enxergavam isso nele, porque eles também foram muito solícitos. Todas as vezes que o Ronaldo precisou deles, eles sempre foram muito solícitos. Coisas que eles não faziam para outras pessoas, a gente via assim, a mão de Deus mesmo. E aí ele foi lá e conversou com a chefe dele, explicou a situação. Aí ela mudou ele de horário, pôs ele para 0 hora. E aí ele trabalhava de 0 hora e ia direto para Ipatinga fazer o curso. Só dormia quando chegava. E aí quando ele fez o curso todo, ele acabou o curso, ele falou assim, aí ele estagnou. Ele falou assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Eu não tenho dinheiro para abrir. Ele começou a cortar em casa, chegava do serviço, ele montou um espaçozinho lá na casa onde a gente morava, e aí as pessoas iam
quando ele acordava, depois que ele chegava, dormia, ele acordava, né? 0 hora, ele acordava e as pessoas iam cortar. E aí ele falou assim, como que eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Porque todo mês o meu dinheiro está aqui. E se eu sair, é o que eu for fazer. Então ele ficou com aquela incerteza. É muito bom. Isso. E aí a irmã dele, a irmã dele é pastora em Paba. A irmã dele teve um dia que chegou e falou com muita autoridade de Deus na vida dele. Falou assim, você precisa decidir. Deus está esperando a sua decisão. Deus não te deu esse curso à toa. Ela foi firme com ele, sabe? Ela foi firme no Senhor com ele. Falou assim, olha, você vai ter que decidir. Porque você está abrindo mão daquilo que o Senhor fez para você. Daquilo que Deus te deu. Porque, amada, se a gente for pôr na ponta do lápis, dava o dia da prestação do curso, a gente tirava assim, a gente não sabia de onde que vinha. A gente pagava o nosso aluguel, pagava as nossas contas, aí pagava o curso, aí tirava do cheque especial para pagar o curso. Quando o adiantamento dele caía, cobria. Então a gente viveu assim, o período que ele fez o curso, nós vivemos dessa forma, só no cheque especial, o salário entrando para cobrir. Então assim, a gente viveu dessa forma, e para a glória de Deus, a gente não atrasou nenhuma prestação, nós nunca pagamos um juro da prestação dele. Muito interessante você falar sobre isso. Eu vi uma frase que as pessoas não têm que esperar, quando Deus mostra um propósito, isso. Não esperar o recurso chegar. Caminhe em direção, que o Senhor vai prover. E se o Senhor te deu uma palavra e uma direção, uma ordem, nós temos que ter fé, né? Pra exatamente. Prosseguir. E aí, quando a irmã dele chamou a atenção dele, falou com ele mais firme, falou, olha, você precisa tomar posição. Aí ele falou assim, olha, aí ele me chamou, a gente conversou e falou assim, olha, vamos entrar num propósito de oração, que eu vou conversar com o dono da empresa. Porque eu vou falar com ele, eu não vou ficar fazendo hora, eu vou falar com ele que eu preciso, porque chegou uma certa época na empresa que eles não estavam fazendo acordo com ninguém. Porque muitas pessoas estavam fazendo muita sacanagem na empresa. Então, se a pessoa quiser sair, ela tinha que pedir conta. Então, ela perdia todos os direitos dela. E aí chegou nós dois entramos num propósito de jejum e oração. Nós ficamos uma semana orando e falando, Senhor, o Senhor está nesse negócio. Se o Senhor está nesse negócio, vai dar certo. Se não der, é porque a gente entendeu que o Senhor não estava nesse negócio. E aí nós fizemos esse propósito. Quando terminou, ele falou comigo assim, hoje eu vou chegar um pouquinho mais tarde, porque eu vou esperar meu patrão chegar. Aí ele fala que ele esperou, ele lá terminou o 0 horas, ficou esperando. Quando o patrão dele chegou, ele falou assim, eu tô precisando conversar com você. Aí ele falou, senta aqui dentro do carro, nem chamou ele dentro da empresa, o patrão chamou ele dentro do carro. E aí ele explicou, falou com ele, olha, eu fiz o meu curso de barbeiro, a sua esposa sabe, porque foi ela que trocou meu horário, e eu fiz esse curso, e eu quero abrir minha barbearia, só que eu não tenho condições, eu não tenho recurso, e eu preciso do dinheiro do meu tempo para me poder abrir a barbearia. E se eu pedir para sair, eu não vou receber nada, nem seguro eu vou receber, e eu preciso dessa estabilidade para mesmo me manter os meses na barbearia, né? E aí ele falou assim, olha, eu poderia estar aqui faltando serviço, eu poderia estar dando atestado, mas eu sou homem, do mesmo jeito que eu trouxe meu currículo, eu honrei, eu quero honrar todo o tempo aqui o meu nome. Aí o chefe dele escutou tudo que ele falou. Eu falei assim, não, Ronaldo, a gente não faz isso pra ninguém, mas pra você nós vamos fazer. Gente. Aí mandou ele embora. Mandou ele embora com todos os direitos dele. Então, assim, eu falo assim, como que a gente vê... Primeiro, a gente vê o cuidado de Deus. A gente, igual você falou, a gente precisa tomar a decisão. Ele foi corajoso. Foi. E ele, tipo assim, ele falou a verdade. Ele falou, eu podia ter pegado atestado, podia fazer um monte de coisa, mas eu prefiro ser verdadeiro com vocês. Olha, eu preciso desse dinheiro porque eu não tenho um centavo para me comprar minhas coisas. E aí ele falou assim, não, Ronaldo, nós vamos fazer esse acordo com você. E as portas da empresa estão sempre abertas. Quando você precisar, ela falou assim, Deus abençoe que eu não preciso, mas não por mal, porque o meu negócio dê certo. Mas se eu precisar, amém, eu venho com toda certeza. Então, assim, a gente vê com o cuidado de Deus em todas as coisas na nossa vida, sabe? E hoje, amada, eu vejo que o Senhor, o curso de barbeiro foi tão de Deus na vida dele, porque é uma coisa assim, ele nunca falou sobre isso. Não era assim, ele nunca teve interesse, porque, por exemplo, eu fiz o meu curso de cabeleireiro, mas eu já escovava cabelo antes, eu mexia com algumas coisinhas, então assim, eu já tinha aquele interesse. Mas hoje eu entendo que o Senhor abriu o coração dele para isso, para ele aprender a lidar com pessoas. Que lindo, ele consegue conciliar. Sabe por quê? Porque lá na barbearia vai todo tipo de pessoa. Sim.
E ele tem que amar, ele tem que Ali tratar é um local bem, missionário. ele tem que alinhar bem, porque da mesma forma que ele tem que tratar todo mundo igualmente, com amor, porque ele é o dono, ele é o chefe, ele precisa daquelas pessoas para o sustento da casa dele, da família. Então, assim, muitas vezes as pessoas são arrogantes com ele lá dentro, as pessoas são ignorantes com ele, as pessoas acham que ele tem que viver para trabalhar, que se ele for tirar férias, ele não pode tirar férias, porque ele tem que... Então, assim, e ele tem que sorrir e amar as pessoas da mesma forma. Então eu falo com ele, meu filho... O caráter de Jesus está sendo formado, exatamente, nele. Exatamente. E eu falo com ele, olha, o Senhor te colocou ali por você, mas ele sempre já teve essa característica de muito amoroso, mas ali, depois da barbearia, duplicou. Que lindo! Porque assim, você tem que ver como que as pessoas tratam, gostam dele por causa do jeito. Às vezes esses senhores mais carrancudos, chega, ela fica com ele, abraça ele beija ele, você que vê, ele beija. Então assim, às vezes teve um senhor que eu não esqueço disso, que ele cortava o cabelo dele na casa dele, porque começou a ter Alzheimer. Então o Ronaldo, ele sempre foi cliente do Ronaldo desde quando o Ronaldo começou, e aí ele começou a ter Alzheimer. Então o Ronaldo teve ali presente naqueles processos, sabe? Quando ele faleceu, o Ronaldo sentiu como se fosse membro da família. Até presente de Natal eles davam o Ronaldo. Gente. Então, assim, quando ele faleceu, foi uma coisa assim que o Ronaldo sentiu tanto, porque, assim, vínculos que são construídos. Então, assim, a gente entende como é o processo de Deus na nossa vida, sabe? Como que Deus tem forjado o nosso caráter. Então, as circunstâncias, tudo hoje a gente tem essa maturidade para entender, sabe? O que Deus tem feito na nossa casa. Nossa, quantas pessoas que estão em transição de trabalho, de sonhos, que passa esse processo. Foi bom você compartilhar, né? Sim. Temeroso, de insegurança. Sim. Será que vai dar certo? Mesmo quando recebe uma palavra, a mente humana tenta confundir a voz. O medo tenta nos parar, né? Tenta. Porque ele ficou com medo, tipo assim, eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Sim, a estabilidade, o cair todo dia, aquele salário, aquela quantidade, você sabe que você pode contar. E trabalhar por conta própria é outro desafio. Mover, né? É um desafio, porque você ganha aquilo que você faz. Isso. E você conseguiu ver a provisão do Senhor vindo, né? Essa fidelidade nas adversidades. E na pandemia ele já estava? Já, a pandemia foi uma... Nossa, meu Deus do céu. Na pandemia a gente ficou desesperado. Porque até então a gente, tipo assim, já estava vivendo o ótimo de Deus, né? Eu estava trabalhando. Eu consegui continuar trabalhando porque o meu salão é na minha casa. Sim. Então, assim, as minhas clientes iam de máscara, tudo direitinho. Então, assim, eu consegui ir trabalhando. Ele ficou ainda um tempo, e aí depois os barbeiros juntavam. Eu lembro que teve um pastor que também é barbeiro, que assim, nessa época a gente não conhecia ele. E eles eles juntaram os barbeiros, foi na frente da prefeitura para ver o que podia fazer, porque eles não podiam ficar sem trabalhar. E aí esse barbeiro, ele ficou tão assim preocupado com ele, falou assim: olha, Ronaldo, vem aqui pra minha barbearia, eu trabalho em casa, porque a barbearia dele também era na casa. Você pode trabalhar comigo? Então, assim, eu falei, Ronaldo, como ainda existem pessoas que preocupam com os outros, né? Porque ele teve esse cuidado com o Ronaldo. Ele não conhecia o Ronaldo lá. Ele conheceu lá na hora. Abriu. Exatamente, ele conheceu o Ronaldo lá na hora que eles juntaram os barbeiros para conversar com o prefeito e tal. E aí ele falou com o Ronaldo assim: Ronaldo, eu fiquei muito preocupado com você, porque eu estava grávida, eu acho, na época. Acho que eu já estava grávida do Davi, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu já estava grávida. E aí ele falou assim: eu tô preocupada, a sua esposa é grávida, você tem uma menina pequena, você paga aluguel. Então, assim, e a minha barbearia é na minha casa. Aí ele falou assim: meu querido, tá dando pra me trabalhar. Qualquer coisa, se eu precisar, eu vou e sim, eu te peço sim, eu te peço um socorro sim. Até então a gente conseguiu. Então, assim, aos pouquinhos, tipo assim, acho que ficou fechado, não sei se foi 2 semanas ou 1 semana. Mas aí, para a glória do Senhor, depois foi voltando. Aos pouquinhos, a gente foi voltando e ele foi recuperando. Mas foi um momento muito tenso. Nossa, que lindo. Muito tenso, muito tenso. Nesses 15 anos, vocês tiveram alguma crise de pensar em separar? Alguma decisão assim, vamos separar, não dá certo? Não, porque separar não, acho que nunca passou pela nossa cabeça, porque por causa dessa característica que nós somos. Ele era calmaria, eu era mais agitada.
né? Sim. Então eu acho assim que tinha esse equilíbrio, isso. E ele sempre foi muito assim de me chamar a atenção. E ele, tipo assim, você tá errado. Às vezes eu falava alguma coisa, na hora ele não me chamava atenção, mas quando a gente tava no quarto, alguma coisa assim, só nós dois, ele chamava minha atenção. Então, assim, às vezes na hora eu não aceitava, mas depois eu pensava, realmente, é uma coisa que eu tenho que mudar. Então, assim, a gente sempre teve muita liberdade de conversar um com o outro, sabe? A gente teve muita liberdade. A gente teve esse muito cuidado. Essa comunicação entre vocês? Vocês têm momento entre vocês de mesa? Tem, a gente só almoça, a nossa família, a gente tem esse hábito, a gente almoça os 4 juntos. Então, na mesa, a gente tem esse hábito na nossa casa. Então, aquele é o momento que a gente conversa mesmo. Porque, às vezes, de noite, como eu trabalho em casa, às vezes eu tô atendendo algum cliente, às vezes ele chega, ele já vai pra sala, vai ficar com os meninos. E aí, às vezes, chega mais, a gente lancha, aí lancha, vai tomar banho, vai dormir. Então, assim, a gente conversa, mas esse momento, assim, de mais intimidade, coisa, é quando a gente tá almoçando. Que aí um para e fala assim, olha, isso tá acontecendo, e tipo assim, a gente vai, o que você acha disso? Então, assim, a maioria dessas coisas que eu falo assim, eu e o Ronaldo estávamos conversando sobre isso. É na mesa de almoço. Sim. É na hora do almoço que a gente tava conversando, a gente tem esse tempo, assim. É muito bom você compartilhar isso, porque às vezes as mulheres ficam tão atarefadas, com tantos compromissos, tantas coisas que surgem, né? E elas focam tanto em outras coisas e perde essa conexão com o marido. Sim. E quando elas vão ver, já está assim um buraco acontecendo entre eles, né? Já a comunicação foi cortada. Mas tem uma época, no início do meu casamento, eu tive um pouquinho de dificuldade de conversar, de ter essa comunicação com ele, pelo fato de eu ser mais explosiva. Então, tudo que eu falava, às vezes, com ele, quando eu reclamava, ele achava que era por causa do meu jeito, que às vezes eu era implicante, que eu não aceitava as coisas. Então, no início do meu casamento, eu tive essa dificuldade, sim, com ele. Mas eu creio que as coisas foram acontecendo e eu tive que retroceder, né? Até hoje mesmo, às vezes tem hora que a gente pega assim, querendo voltar à nossa velha criatura, né? Tem hora que ele fala alguma coisa comigo que eu fico assim, meu Deus, que desaforo. Aí eu quero falar alguma coisa e o Senhor me cala, literalmente, Amanda, porque eu era o tipo da pessoa que eu não levava desaforo. Eu tenho muita da personalidade da minha mãe é muito explosiva e minha mãe é rápida nas respostas. Se alguém fala alguma coisa com ela te dá uma resposta, ela é muito rápida. E eu herdei isso dela, eu tinha essa característica. Então, às vezes, quando ele fala alguma coisa comigo e eu vou responder na mesma hora, parece que o Espírito Santo tampa a minha boca, sabe? E tipo assim, e é uma coisa que eu vejo assim, Tayara, o velho homem tá querendo voltar, não pode deixar não. Isso. Então assim, eu vejo assim, até hoje, a gente é transformado todos os dias. Todos os dias nós somos transformados. A gente nunca vai estar 100% perfeito. A gente cai direto, né? A gente não pode cair nesse erro de pensar que tudo vai ser perfeito. Hoje a gente está bem, mas que amanhã pode acontecer alguma coisa que nos desestabiliza. Mas a diferença é daquilo que a gente tem dentro da gente. A fé, o amor, a esperança, o crer no Senhor. Eu creio que todas as dificuldades que eu e o Ronaldo enfrentamos no nosso casamento, na nossa vida, na nossa família, a gente nunca perdeu a esperança no Senhor, que tudo ia passar. Lá, como eu falei lá no começo, Eclesiastes 3. Aquele tempo, aquele deserto não ia durar para sempre não, vai passar. Uma hora passa, tudo passa. Sim, esse versículo fala muito comigo, me acompanhou muitos anos da minha vida. Existe um tempo, um propósito para cada coisa acontecer, exatamente, né? E eu sempre esperava, sabe? Às vezes eu estava ansiosa para ter alguma coisa, até para casar. Sim. Quantas pessoas vai nos ouvir que tá pensando, eu preciso de casar, eu não tô vendo a solução. E eu profetizava, sabe, existe um tempo, Senhor, determina esse tempo, me mostra esse tempo. Então, assim, vocês casaram no tempo do Senhor, vocês viram a provisão do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, vocês estão de pé, é porque Deus, você consegue entender que foi Deus que tá segurando, né, essa arca. Ele é o alicerce, Ele é o alicerce. Porque sem o Senhor, realmente hoje, por que a gente vê tantos casamentos destruídos? Porque as pessoas não entenderam. A primeira coisa que a gente tem que entender o nosso parceiro é diferente da gente. Ele vem de uma cultura diferente. Ele vem de uma vivência. Ele vem de uma vivência diferente da nossa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar isso.
Porque ninguém muda ninguém, amada. Ninguém muda ninguém. É só o Espírito Santo de Deus que muda e no tempo dele. Porque a palavra do Senhor fala que é só o Espírito Santo de Deus que convence o homem, seja de qualquer área, em qualquer situação. Então, assim, a gente tem que entender, a gente tem que ser assim, principalmente a mulher. A palavra do Senhor fala que a mulher sábia edifica e a tola destrói. Então, a gente como mulher, a gente tem que entender que a gente é a nossa base ali também. Porque o homem, ele é muito razão, ele é muito aquilo ali, ele quer fazer. A mulher já consegue pensar mais, a mulher já vai assim, já pensa com mais calma, né? Ela já consegue enxergar um pouco mais além. Então assim, já teve muitos casos de eu falar assim, olha, Ronaldo, não é por aí não. Às vezes ele querer fazer alguma coisa, eu falar assim, olha, vamos fazer as contas. Por mais que ele seja muito correto nessas coisas, eu falei assim, eu acho que vai ficar pesado pra gente. Pensa direitinho. Então a gente tem que, principalmente nós mulheres, nós temos que pedir muito ao Senhor discernimento e sabedoria todos os dias da nossa vida. Porque hoje eu vejo que existem muitos casamentos destruídos por falta de comunicação. Exatamente. Por falta de uma palavra de sabedoria. Porque ele quer fazer, então deixa ele fazer. É teimoso, é isso e aquilo. Às vezes não chama, naquele momento ele calma. Às vezes na hora da discussão, não fala nada, espera acalmar. No outro dia, senta e conversa. Às vezes quando eu vejo, isso acontece muitas vezes, a gente às vezes tem alguma divergência de opinião, na hora eu não falo, mas no outro, na hora que a gente está sentado para conversar na mesa, por exemplo, eu falo, olha, aí a gente pede a Deus toda uma sabedoria, né? Pra gente entrar no assunto e falar, e aí ele já escuta, fala realmente. Eu não tinha pensado por esse lado. Então a gente Se você não tiver esse diálogo, outras pessoas vão ter. Outras pessoas vão moldar ele como quer. Exatamente. Sempre, ele vai ouvir outras pessoas. E muitas vezes vem de uma maneira como se estivesse ajudando, sabe? Só que quem não tem o temor do Senhor, a palavra do Senhor, vai dar os conselhos próprios. E isso é um perigo, vai entrar e a pessoa pode romper o casamento. Com certeza. E você já tem a palavra, já tem a direção, então tem que insistir, né, em conversar no diálogo e também nos filhos, né? Exatamente. Porque ali os filhos veem tudo que acontece. Você percebeu que você está passando para a sua filha algo que você não teve? Exatamente. Você está construindo que ela vai chegar num lugar, ela vai chegar muito mais madura. Exatamente. Num casamento que foi perdido, o Espírito Santo construiu com muita dor. E ela já vai vir com uma bagagem totalmente diferente. Você sabe que isso foi uma coisa que Deus tratou muito comigo no encontro com Deus que eu passei. Foi uma das coisas. Foi uma coisa, você falando da Camila e essa situação, foi uma coisa que Deus tratou. Porque a minha família, ela sempre foi assim, a gente sempre teve de tudo. Os meus pais e tal, mas sempre foi tudo muito seco. Não tinha aquele abraço, eu te amo, não tinha aquilo. E é uma coisa que eu e o Ronaldo, nós nos propomos a ter, né? A falar eu te amo. Só que algumas vezes eu via muito característica da minha mãe em mim e na minha reação com ela, com a Camila. E foi uma coisa que Deus tratou comigo. Exatamente. Que Deus tratou comigo no encontro com Deus. Resgata. Exatamente. Eu trazia a minha filha pra perto de mim. E ela é muito amorosa, muito sorridente. Muito. E aí Deus tratou isso comigo. E isso que você falou é muito forte, Amanda, porque os nossos filhos vão ter um casamento saudável porque eles vão se espelhar em nós. Exatamente. Qual o legado que você está deixando para ela? O Davi, ele vai ser um homem carinhoso com a esposa dele do jeito que o Ronaldo é comigo. Exatamente. Entendeu? A minha filha vai cuidar da casa da mesma forma que eu cuido. Então, assim, eles se espelham em nós. Nós somos os espelhos dos nossos filhos. Então, assim, muitas vezes a gente não atenta para essas coisas. Sim, passa despercebido. Então, às vezes a gente briga, às vezes as pessoas brigam na frente dos filhos. Então, assim, eles pegam a carga que não são deles. E no encontro com Deus, você teve essa experiência marcante de você ter que acertar com sua filha. Exatamente. É uma coisa que Deus tratou comigo. Você precisa parar. Porque você, do mesmo jeito que você teve as suas deficiências, você vai fazer ela ter também. Sim. Foi uma coisa que Deus falou comigo fortíssimo. E na hora, eu não lembrava. E a irmã que estava orando por mim falou assim, Pede, falta uma pessoa. E aí ela falando comigo, não, agora tem mais uma. E ela foi me falando coisas que aconteceram entre eu e ela. Eu falei, meu Deus. Aí eu vi assim, o Senhor quer tratar comigo nessa área. Então assim, foi uma mudança de chave aí pra mim também. Eu pensava assim, meu Deus, eu preciso melhorar.
Eu preciso mudar isso aí, porque a minha filha, ela se espelha em mim. Então, assim, às vezes a gente tá naquela correria, Amanda, às vezes o trabalho, a casa, vem aqueles rompantes. Ah, mãe, eu posso isso. Aí a gente sai aqueles rompantes, sabe? Sim. Aquela coisa assim, de repente, tipo assim, então você aqui... já sabe, vai, né? Exatamente, não tem aquela paciência. Então aqui, ela vai pegando aquela carga, aquele estresse. Aí quando você olha, ela tá tratando o irmão dela da mesma forma que eu trato ela. Vai passando de geração. Ela tá tratando os coleguinhas da mesma forma que eu trato ela. Então isso é muito forte. Aí a gente quer corrigir o resultado, sendo que Deus está tratando a raiz. Exatamente. Deus está tratando a raiz, as nossas raízes. Isso mesmo. Porque as raízes que geram reações. Exatamente. Eu lembro numa ministração que eu vi, a mulher colocou uma árvore e colocou a raiz exposta. E lá na raiz ela colocou ira, rancor, mágoa. Isso. Que muitas vezes nós não conseguimos ver se o Senhor não revelar, porque tem uma terra. Quando você olha para a árvore, você não olha a terra. Você não vê. Então você não vê o que você tem. Então o que o Senhor fez lá no encontro com Deus? Ele arrancou essa terra. Que forte. E você conseguiu visualizar o rancor, a ira, né? É um momento difícil, não é fácil Todas nós. Para todas nós. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que lindo. Eu sei que você teria muitas coisas para compartilhar. Vocês irão voltar. Amém. É um prazer. Eu que fiquei muito feliz pelo convite. Nossa. É muito edificante, sabe? A gente poder compartilhar aquilo que a gente tem vivido, aquilo que Deus tem feito. E Deus vai fazer muito mais coisas. A gente tem que estar disponível para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer em todo o tempo. É muito bom, tantas pessoas, tantos casamentos durando tão pouco, né? Meses, um ano. As pessoas não estão conseguindo persistir na aliança. E você já tem 15 anos, então você tem muita bagagem, muita experiência, você, o pastor Ronaldo. Amém. Em depender em Deus, não é na força do braço, é na direção do Espírito. Totalmente. Deus, ele tampou nossos olhos e nos levou, nos guiou totalmente. Graças a Deus que muitos casamentos, muitos casais possam ouvir e possam ser edificados, que estão passando por alguma dificuldade. Em nome de Jesus. Tem uma lembrancinha aqui para você. Obrigada. Para você lembrar desse dia especial. Ai, amor. Que você coloca lá na sua estante, no seu salão, para você lembrar do dia, desse dia que você esteve conosco na mesa. Ai, foi uma honra. Tá? Que Deus abençoe e que esse projeto ele cresça. Amém. E que ele atinja muitas vidas, porque existem muitas vidas que estão precisando de um socorro. E às vezes é uma palavra, um testemunho, que às vezes as pessoas estão pensando que elas estão sozinhas, que não tem ninguém. E não entende que às vezes as pessoas do lado passou pela mesma coisa e estão ali firme e forte. Então que esse projeto atinja muitas almas, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Às vezes a gente acha que a luta da gente é tão grande, quando eu ouço um testemunho eu falo assim, eu tô tão bem. É verdade. Verdade, isso mesmo, é mesmo. O testemunho ajuda, edifica. É mesmo. Amém. Queridos, que testemunho. 15 anos de casada, onde ela abriu o coração e ela compartilhou. Quantos tesouros, quantas experiências em meio à adversidade. E nós vimos da fidelidade do Senhor e eles estão de pé para a honra e glória do Senhor. Qual a parte que você mais identificou? Olha, comenta aqui qual a parte que falou mais ao seu coração. Compartilha esse vídeo com as amigas, com os colegas. E nós aguardamos você para o próximo podcast. Um grande abraço.